Península Coreana possui uma história de resistência à dominação estrangeira que remonta muitos séculos. Por muitos e muitos séculos, ela foi dominada pela China. Depois, ela sofreu com a colonização japonesa. E, por fim, a Revolução Coreana, que dividiu a península em Coreia do Sul e Coreia do Norte. Até 1443, o alfabeto oficial da Coreia era o alfabeto chinês, que é escrito por meio de ideogramas. Em 1443, começou a se desenvolver um alfabeto semelhante ao nosso, chamado Hangul. O livro que eu vou apresentar para você hoje é a primeira obra de ficção escrita com este alfabeto. Olá, sou Cristiane Azevedo, este é o canal Leitura de Abelha e apresento para você hoje o livro A História de Hungidong, de Hun Ji-un. Ri Ji-un foi um estudioso confucionista, político, poeta, romancista da dinastia Joseon. Ocupou cargos que hoje equivaleria ao cargo de primeiro-ministro, de ministros de Estado. Ele tinha uma postura que diferenciava da postura do político daquela época. Era contra a injustiça social e, principalmente, era contra a forma com que os filhos das concubinas eram tratados. O que são concubinas? As amantes, os filhos bastardos. E os homens públicos, os imperadores, os ministros de Estado tinham suas amantes, elas tinham filhos e esses filhos não eram considerados cidadãos de primeira classe ou de classe alguma. Eles eram simplesmente deixados à margem sem direito algum. Este autor, este político, ele defendia que a pessoa deveria ocupar o cargo, o emprego, se ela tivesse competência, independente se ela fosse filho de concubina ou não, se ela tivesse laços políticos ou não. E isso, há 200 anos atrás, há 400 anos atrás, era uma ideia revolucionária. Dono de uma memória extraordinária, ele, já aos 8 anos de idade, escreveu poesias. Atuou como intérprete em diversas delegações. Devido à sua postura política, ele foi exonerado do seu cargo 3 vezes. Foi condenado ao exílio e uma pena de morte muito cruel. Quem é o personagem Hungidong? Na Coreia, o nome Hungidong equivale ao nosso João da Silva, João Ninguém, José das Couves. Significa o nome de uma pessoa sem importância alguma. E até hoje esse nome é utilizado para você preencher modelos de formulários nas repartições públicas. Mas a história dele qual é? O seu pai era um homem importante, desejava ter um filho e uma noite ele tem um sonho.
um sonho diferente com um pássaro, um dragão azul, e ele pede que esse sonho seja interpretado. E a interpretação é que ele vai ter um filho e esse filho vai ser prodigioso, vai realizar grandes coisas. Mas o filho que ele tem é filho de uma concubina, filho da sua amante. Portanto, ele não poderá seguir os passos do pai. Ele não é considerado um filho, ele não é um herdeiro. Aí nasce o nosso herói, o Hung Dung. Inconformado com a sua situação, crescendo sob a discriminação, um dia ele resolve abandonar o império e vai fazer uma peregrinação pela floresta. E nessa peregrinação ele vai viver aventuras, vai realizar façanhas e vai tornar-se um rei Yudu, capaz de realizar prodígios, dominando as artes mágicas, desenvolvendo uma força sobre-humana e utilizando muita astúcia. Ele vai mobilizar um exército, enfrentar seus inimigos, inclusive ele vai ter o poder de aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo. Esse livro foi escrito em 1612. É considerado a primeira obra de ficção composta em Hangul, uma escrita alfabética composta por letras e não mais por ideogramas. Esta escrita, muito mais fácil que a escrita por ideogramas, ela tinha como objetivo ajudar as pessoas de classes mais simples a se alfabetizarem, a lerem e a escreverem. Porém, os sábios daquela época, eles eram contrários que os mais pobres, que os mais simples, que os humildes aprendessem a ler e a escrever, porque eles achavam que esse conhecimento faria com que essas pessoas se tornassem questionadoras e rebeldes. O saber é tudo. A popularidade dessa obra não parou de crescer. O alfabeto Hangul, nem tanto. Ele é bem utilizado pelas mulheres, pelas crianças mais simples, mas ele ainda não é assim tão popular na Coreia. Mas a obra permanece viva até hoje. A popularidade dessa obra não parou de crescer. Há aproximadamente 90 versões dela, entre cópias manuscritas, xilogravuradas, com ou sem ilustrações, resumidas, ampliadas, tornando impossível discernir hoje qual é a versão original. Nos séculos 20 e 21, essa história foi transformada em história em quadrinhos, seriados, novelas, filmes e inclusive games. A história de Hung Dung pode ser considerada uma literatura popular, coletiva, capaz de espelhar a insatisfação e o desejo revolucionário daqueles que estão à margem da elite e que encontram um alento catártico na figura de seu protagonista. Esta é uma obra que, quando você lê, parece extremamente ingênua. É como um conto de fadas ou uma literatura infanto-juvenil. Mas, quando a gente conhece a história por trás desta obra, a gente se sente impelido a dizer que ler e escrever é um direito de todos e que a democracia, ela passa pela leitura e pela escrita. Eu espero você semana que vem com mais uma resenha aqui do nosso canal.
Tchau!